Uma rádio com o objetivo de atravessar a cortina de ferro e falar para o povo sobre o domínio soviético. Foi assim que, em 1951, surgiu a Rádio Europa Livre. Isso é uma história de rádio. História de rádio. Em 1951, ainda ator de Hollywood, Ronald Reagan iria fazer um anúncio para agradecer a doação de milhares de americanos que permitiram construir um transmissor da rádio Free Europe, a Rádio Europa Livre. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the crusade for freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt Radio Free Europe transmitter in Western Germany. Uma emissora que, segundo o próprio Reagan, atravessava diariamente a cortina de ferro com a verdade, contestando as mentiras do Kremlin e levando uma mensagem de esperança a milhares de pessoas sobre o regime comunista. Em 1950, a Guerra Fria, recém-iniciada, vivia uma de suas fases mais quentes. Havia conflitos na Coreia e ainda era fresco o embargo que Stalin havia feito sobre Berlim em 1948, que os aliados conquistaram graças a uma das operações aéreas mais importantes da história. Enquanto no leste se consolidavam os regimes satélites da União Soviética, a caça aos comunistas nos Estados Unidos se iniciava. Foi neste contexto que nasceu a Rádio Europa Livre, dirigida à Europa do Leste, exceto a União Soviética. A Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Тук е радио Свободна Европа. Гласът на Свободна България. Aici Radio Europa Liberă, vocea României Libere. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa. Na sua criação, interviram alguns dos personagens mais influentes do Partido Republicano e o futuro presidente dos Estados Unidos, como o general Eisenhower, mas também recebeu o apoio dos democratas, entre eles o presidente Kennedy. Estava claro que, para a política externa, democratas e republicanos eram quase a mesma coisa. Radio Free Europe is not an agency of government. It is supported entirely by private citizens. A emissora se instalou na Alemanha e durante 20 anos, a versão oficial era que a emissora funcionava através de doações de pessoas e instituições norte-americanas, através do Comitê Americano para uma Europa Livre. Porém, a verdade é que por trás daquelas transmissões estava a CIA. Para as agências de inteligência americana, a Rádio Europa Livre foi a operação mais bem-sucedida, mais custosa e a mais extensa dirigidas ao leste europeu. Uwaga! Mówią Polacy do Polaków. O principal motivo do sucesso da emissora é que seus redatores não eram americanos, mas sim exilados do regime para o qual a emissora se dirigia. Quando, em 1952, as transmissões foram iniciadas para a Polônia, se informava que as transmissões ocorriam graças ao Comitê Americano para uma Europa Livre. Era fato que a rádio era um produto da Guerra Fria e, como tal, sofreu perseguição do regime soviético. Sofreu com espiões, atentados e até assassinato de alguns colaboradores. Para algumas pessoas, a emissora só serviu para manter acesa a chama da Guerra Fria, enquanto para outras a emissora era uma voz alternativa à propaganda comunista, apesar da proibição de escutá-la. Em 1988, um ano antes da queda dos regimes comunistas, terminaram as interferências contra a emissora como símbolo da abertura do regime. Atualmente, a Rádio Europa Livre segue transmitindo, mas ela se diversificou. Aquele produto da Guerra Fria, agora sob a supervisão do Departamento de Estado americano, conseguiu se transformar. Algumas das antigas transmissões permanecem para o leste europeu e foram adicionadas outras dirigidas à Ásia. Mas a sua fase mais importante foi a sua luta diária por quase 40 anos para conseguir atravessar a cortina de ferro. Você está ouvindo o CoutoCast.